Bom dia, pessoal, e bem-vindos para mais um Café com Empreender 360. E hoje estamos de novo com Alexandra! a Alexandra, diretora de, Repetitiva. diretora de projetos da Aliança Empreendedora. A semana passada, a Alexandra você veio para falar de negócios inclusivos, né, e especificamente de algum evento que tinha acontecido lá em Washington, reunindo, né, várias organizações. E a gente viu que tinha muitas e muitas coisas para serem faladas sobre o assunto. E hoje se tinha proposto e a gente amou a ideia de falar de um livro especificamente que chama For Economics. E é isso. Se quisesse falar um pouco mais sobre o que é o livro, quem que escreveu. Beleza. Então, a motivação, gente, é que esse livro, Poor Economics, que em português, na época que a gente leu aqui, ele não tinha em português, mas agora lançou, eu achei agora o nome, que é A Economia da Pobreza, uma revisão radical da maneira de combater a pobreza global. Esse livro é um dos livros que a gente tem na nossa biblioteca aqui da Aliança e que a gente incentiva as pessoas a lerem. E este ano, o que motivou bastante essa conversa de hoje é que esse ano os autores desse livro ganharam o Prêmio Nobel de Economia. E então foi um indiano, uma francesa e um americano. Eles são professores em universidades lá nos Estados Unidos, no MIT e em Harvard. E eles, muito motivados por essa produção que acabou virando esse livro, eles foram premiados. Então, o que o Prêmio Nobel ele premia inovação, criações novas descobertas e que beneficiam obrigatoriamente a humanidade de alguma forma, né? E aí o que esses caras fizeram? Eles são economistas e eles transferiram o tipo de pesquisa e como se faz pesquisa nas ciências biológicas, nos experimentos, né, nas pesquisas de laboratório e tal. Eles transferiram esse método de pesquisa para a ciência social. Então, eles transferiram isso para comportamento humano e tal. Isso foi bem inovador. E eles estudaram basicamente a pobreza. Então, foi isso que fez... e aí, a partir disso, né, estudando a pobreza... E comunidades que vivem dentro desse ciclo, eles acabaram influenciando várias políticas públicas sobre o que era de fato interessante se trabalhar dentro desses espaços, que normalmente eram países. As pesquisas deles são muito amplas, e então influenciando políticas públicas. E aí então foram indicados ao Nobel e ganharam, porque de fato as pesquisas elas trouxeram resultados muito importantes para o desenvolvimento econômico e social. Sabem dizer se eles ganharam por causa do livro especificamente ou se tem muitas outras pesquisas que não estão nesse livro? Não é só por causa do livro, é por causa desse tipo de trabalho já que eles realizam há bem mais de 10 anos. Eles têm um centro de pesquisa que se chama JPAL, que é J-P-A-L, então é um centro de pesquisa que fica lá no MIT, nessa universidade nos Estados Unidos, e eles têm milhares de pesquisadores à volta do mundo, de outras universidades, que apoiam as pesquisas desse laboratório, desculpa, especificamente. Então eles produzem muito conteúdo, publicam muita coisa e são contratados principalmente por governos para fazer pesquisas nos seus ambientes, né, nas suas comunidades. É bem parecido com o Plano CDE ou FGV aqui no Brasil. Exato. De maneira... em proporções bem maiores, né? E aí o que eu falei pro Florian e me convidei para estar aqui, porque eu acho que essa informação é interessante, né? A motivação por eles terem ganhado o prêmio tem muito a ver com a motivação do nosso trabalho aqui e conecta com o assunto da semana passada também, porque aí o que eles falam é que não tem como uma política ela entender aqui, né, o governo ir lá e criar uma política sem entender de fato o que aquela comunidade ou o que aquela população
entende da sua vida, entende da sua rotina, como é que aquela população enxerga a educação, se motiva para a educação, como é que ela entende saúde, como é que a saúde chega até ela, mas a partir do ponto de vista dela, de como ela faz as amarrações da vida dela. E aí o que eles dizem é que a política pública ela precisa ser criada e construída a partir do olhar da população local e não do que o governo entende que é uma necessidade. Né? Não adianta a gente só querer, só a gente achar que uma população determinada precisa de mais renda. Mas por que ela precisa de mais renda? Ela entende que ela precisa de mais renda, essa renda vai ser utilizada para quê? Né? Então esse é o primeiro ponto que casou com o assunto da semana passada, que é muito o olhar da empatia, de você ir lá e entender quais são as motivações daquela população e saber como é que você vai encaixar um programa ou uma política que beneficie e que traga mais qualidade de vida para aquela população. E depois tem um ponto que é transversal ao livro e às pesquisas deles, que eu acho que é interessante a gente discutir, trazer para colocar uma pitada de discussão aqui, que é a questão da armadilha da pobreza. Não sei se vocês já escutaram falar da armadilha da pobreza, mas ela tem muito a ver com uma discussão que está em voga agora, aí, que está na moda, que é a questão da meritocracia. Né? Antes de continuar, daí eu vou fazer um convite para quem está assistindo e já ouviu falar ou quer falar sobre meritocracia, sobre a pobreza, a economia da pobreza, tudo mais. Vocês podem deixar comentários à vontade no Facebook ou no Instagram. A gente está com a Mayara sempre ali atrás acompanhando os comentários. E seria muito legal ter um pouco da experiência de vocês e do conhecimento de vocês sobre o assunto. Então, são as palavras-chave foram lançadas. Agora aí me contei mais sobre então, isso. Da armadilha da pobreza, para tentar resumir, eu vou tentar trazer uma historinha que a gente pode tentar trazer um paralelo para o Brasil, mas no livro eles falam, as pesquisas deles acabam sendo muito na Índia, na China e alguns países da África, e aí tem uma história na China que é de uma família que tem muitos filhos. E o pai, basicamente, é ele que trabalha, eles vivem na área rural, então eles produzem sua subsistência, sua alimentação e vendem uma parte dessa alimentação para também ter um pouco de dinheiro, de renda dentro de casa, né? A mãe cuida dos filhos, cuida de casa, como tradicionalmente, socialmente é vista a mulher, né, dentro de casa e o homem trabalhando e sendo a renda principal, mas aí esse chefe da família, ele acaba ficando doente, eles não têm acesso a médicos, né, e ao sistema de saúde que consiga resolver ou que tenha medicamentos que resolvam o problema dele, ele tem que parar de trabalhar. Ele não tem carteira assinada, não tem nenhum serviço público que pague de previdência, que pague pela saúde e tal, se ele está afastado. Então essa família passa a não ter mais renda fixa. E aí a mãe e os filhos vão tentando dar um jeito, eles têm uma televisão, eles vendem a televisão, eles vendem outros eletrodomésticos até um ponto que não dá mais. Então, só uma coisa que você tinha contado, desculpa te cortar, é que quando você fala, por exemplo, de dar um jeito, não é só para manter uma renda fixa, e sim também pagar os remédios. Exato. Eles tinham que comprar os remédios que eram muito caros, né, e que o sistema de saúde não fornecia. E aí o filho mais velho, que tinha 13 anos, tem que largar a escola para começar para trabalhar e ajudar a mãe na lavoura para vender e também para sair vender os alimentos. E aí eles conseguem durante um tempo ter renda, mas a mãe precisa depois pedir empréstimo para um agiota, porque ela não consegue, eles não têm comprovação de renda ou nenhuma situação, ou nenhum banco que consiga fornecer crédito sem comprovação, né? E aí pelo agiota a taxa de juros é altíssima, e aí vira esse ciclo. O filho que tinha 13 anos, que estava na escola, que tinha acesso à educação, já não vai mais estudar, já tinha passado mais de um ano fora da escola, eles já estão com uma dívida absurda, esse pai ainda está doente, enfim. Então esse ciclo bem simples que eu contei aqui agora, mas que a gente pode traduzir para a realidade brasileira com certeza a gente aqui conhece alguém, vocês estão escutando, ou tem uma realidade a sua, ou da própria família, ou do vizinho, ou conhece alguém que pode ter uma realidade
é similar, mas é desses acessos ou que não chegam a essas famílias, a essas populações, ou que esses acessos vão sendo vedados e vai virando esse ciclo vicioso aí que se chama armadilha da pobreza, né? Então não adianta o tanto que eu me esforço, não adianta, né, esses filhos se esforçarem para estudar, para fazer a lição de casa, mas eles não têm comida, eles não conseguem estar nutridos, então o cérebro vai absorver menos. Enfim, então vai virando uma bola de neve que essas crianças todas dessas famílias provavelmente não vão conseguir ter uma realidade, ter uma vida muito diferente do que elas tiveram dentro desse núcleo familiar, né? E isso de tantos e tantos milhões de brasileiros que vivem na linha da pobreza ou abaixo da linha da pobreza, ou talvez a gente não precise chegar nem tão longe, né? Mas que tem uma realidade muito similar dentro desse circuito que não conseguem sair para fora disso, né? Então, basicamente, no livro eles trazem exemplos que estão relacionados à habitação, a saneamento, à alimentação, à educação, a renda, a crédito, né? Ter acesso a crédito. Então, cada capítulo é um assunto e esse assunto da armadilha da pobreza é transversal a cada assunto, como acabam caindo nesse circuito Tudo de se novo, conecta, né? tudo se conecta. É isso, por exemplo, uma alimentação mais limitada vai levar a problemas de saúde, aí problemas de saúde vai levar a ficar fora, que nem o caso desse homem, a ficar fora de geração de renda, enfim, vai tudo conectando. E uma coisa, então, que a meritocracia fala muito justamente é da questão do esforço e da boa vontade. Então, num exemplo desses, a gente vê que não, as pessoas estão indo atrás e se esforçando, né? E isso não é um problema. E além disso tem a questão do ambiente, que geralmente a gente não ouve muito falar na meritocracia, que é de ter acesso mesmo, né? Então, uma cidade que não tem sistema de saúde, não tem escolas, se as crianças têm que andar, tipo, caminhar uma hora, 2 horas que seja, já é um tempo a mais. Então, essa questão do ambiente também, né, impacta bastante. E quando você fala, por exemplo, que os governos têm que pensar do ponto de vista deles, tem essa distância geográfica até, né? O governo fica na capital com acesso a tudo, não necessariamente se dá conta, consegue medir localmente qual que é a diferença, né? Exato. E aí, enfim, falando do Brasil hoje, né, entende-se que o Estado precisa prover, né, e na maior parte dos países do mundo, que o Estado precisa prover essa linha O mínimo, que é o mínimo, né? Que é saneamento, que é saúde, educação, habitação, segurança. Então, a partir do mínimo resolvido, e aí resolvido de fato, com qualidade e tal, todos, e aí, né, para todos, acesso igual e de qualidade mesmo, aí sim você está dando acesso, e aí as pessoas começam a conseguir, né, subir alguns degraus e olhar o mundo sob uma outra perspectiva, né? Agora, a pessoa que não tem renda, ela não consegue, né, a limitação. Eles falam muito de depressão também, da motivação e da depressão, que em alguns países é uma questão de saúde pública também, né? É isso, eu não consigo, eu não tenho comida, eu não dou comida para os meus filhos, eu não tenho trabalho, eu não tenho renda, eu não tenho saneamento, o meu filho vive doente, eu não tenho força para trabalhar, né? Então essas amarrações todas ainda mais ligadas à depressão, aí tá tudo dentro desse balaio aqui, né? Sim. Então, eles fizeram uma pesquisa só no nível de diagnóstico ou também trazem algumas respostas, algumas soluções? Então, eles trazem soluções, até estava lendo um artigo agora, que quando eles são contratados por governos, aí eles trazem as soluções junto com as políticas públicas. Agora eu não vou lembrar exatamente o que eram as soluções, porque não é uma solução fixa para cada país, para cada situação, né? Porque cada população é uma população, cada estado é um estado. Então, eles vão dando essas dicas, assim, né? Então, tem um país que a questão da saúde relacionada à depressão é muito forte. Então, se você consegue resolver isso, entender as causas disso, você tem que ir atacando as causas, né? A causa da causa. E principalmente entendendo o que a população entende como necessidade, para ela estar motivada e se desenrolar, né?
Tá muito ligado também, se a gente for olhar as ODS, né? Então, a questão da nutrição, da mortalidade infantil, como que essa mortalidade infantil abala a mãe, como é que a nutrição abala o desenvolvimento da criança, de uma mãe tendo que cuidar de uma criança que tenha mais problemas de saúde, que não se desenvolve direito. Então, você vai olhando para o que é o problema raiz, né, que está lá embaixo, a causa da causa, para ir resolvendo isso daqui da base, junto com o que a população entende que é um problema, e vai trazendo para a luz, né, e resolvendo. Você falou, eles vieram alguns anos atrás no Brasil? Não, eles não vieram. Foi uma entrevista a longa distância, que aí o entrevistador perguntou o que o autor indiano, o que ele achava sobre Bolsa Família, né? E aí ele falou que, como pesquisador, ele tem uma crítica que o Bolsa Família nunca ter sido avaliado. E que isso é um problema grave depois de tantos anos, né? Você tá lá com uma política que foi implementada exatamente para redução da pobreza, mas você não avalia para de fato entender onde que ela está dando certo, onde ela está dando errado. Sim. Entretanto, no México e no Malawi tem programas, tem políticas muito similares ao Bolsa Família e que têm resultados de terem sido bem efetivos, assim, na sua aplicação e no que se propunha, que era a redução da pobreza e no aumento da qualidade de vida. Sim. Então, ele não diz exatamente, né? Ele não afirma que no Brasil teve, mas ele diz que em lugares similares se teve. Mas ele não pode afirmar porque aqui a gente não tem nenhuma pesquisa. E quando você fala de avaliação, tem muito a ver com a avaliação de impacto, justamente, né? Sim. Eu lembro de alguns artigos que saíram sobre o Bolsa Família nos últimos anos, que conectava com alguns indicadores do Brasil de maneira geral, né? De desemprego, de aumento de renda. Mas por falta dessa pesquisa a gente não consegue conectar as duas coisas, né? Saber se essa melhoria que a gente está vendo no Brasil é por causa do Bolsa Família de fato ou outra coisa que aconteceu também, né? Então fica o convite para quem quiser avaliar, fazer uma proposta para o governo para avaliar o Bolsa Família e outros programas sociais também. Acho que o tempo está correndo. Tem mais alguma coisa que você queira falar, que você acha interessante, relevante? Eu acho que não, acho que eu falei tudo, assim, pelo que eu vi, eu li esse livro já há mais de 6 anos, né, mas como eu pesquisei agora e ele tem em português, eu acho que quem se interessar vale bastante a pena. Os capítulos, eles são bem recortados, assim, também, e aí dá pra ler solto, sabe, e eles são bem fáceis de ler. Eles falam um pouquinho de como eles fizeram a pesquisa, de uma forma um pouco mais com números e tal, mas depois ele conta, ele faz os estudos de caso, e conta histórias da situação local mesmo e tal, então ele é bem tranquilo, assim. E é isso. O que ficou bem forte para mim da magia da pobreza é que tem um ciclo vicioso numa geração, por exemplo, a geração dos pais que vai criando dívida cada vez mais, né, e chega numa situação de precariedade cada vez maior, mas que também esse ciclo impacta a geração seguinte, que de repente sai do sistema da educação, tem uma alimentação, uma saúde mais limitada, e daí quando se tornar adulto não vai poder ter os mesmos acessos do que se tivesse todas essas oportunidades antes. E eles ficam dentro do mesmo circuito, né? Tipo, os pais, eles veem os pais vivendo daquele jeito, os pais viram os avós vivendo daquele jeito, e todo mundo entende que é aquela forma, que é a norma, e que é assim que se vive. Então, um ou outro recebeu alguma informação, eles têm TV, né, na maior parte das vezes não viu na televisão, ou enfim, teve algum acesso que viu que, não, educação é importante, aí os pais tentam incentivar, mas também você não tem uma colaboração muito maior que extrapola aquela casa, daí fica difícil, porque eles também não veem o valor. E não veem o valor não é porque eles não querem ver o valor, mas é porque a volta dele, na comunidade, dentro daquele território, com as outras famílias que eles se relacionam, eles não conseguem nem entender qual é o valor de ter uma saúde preventiva, nem ver o valor de ter uma educação que vai até, né, que pode extrapolar a educação primária. Então eles não entendem o valor disso. E eu não preciso nem falar de lá, que foi esse exemplo, né? Aqui eu conheço bem algumas famílias com quem eu convivo entendem que é isso mesmo, tipo, o que eu vivi tá certo, tá ok, é o que é necessário,
Mas é isso, são famílias que vivem dentro, né, desses espaços e não extrapolam Sim. essa... Você falou da depressão, por exemplo, que pode ser uma coisa que até a própria pessoa não entende o que é, não sabe o que está acontecendo. Beleza, muito obrigado, Alexandra. Eu que agradeço. Muitas coisas para gente. falar sobre o assunto. De novo, o convite para vocês compartilharem nos comentários as suas experiências, vivências sobre o assunto. Alexandra, mais uma vez, muito obrigado. Se quiser, semana que vem, mais um assunto. A gente está indo. Boa semana para vocês e até a próxima segunda-feira. Tchau.